Fala galera do Corinthians, boa tarde para todos vocês, como é que vocês estão? Chegando aqui com mais um React Mão para a gente analisar aqui, fazer a reação aqui, um React do Corinthians, das notícias de hoje do Corinthians. E nós vamos estar reagindo hoje aí ao Chico Garcia, trazendo as novidades e os vídeos aí, as notícias do Corinthians no dia de hoje. Então sem mais enrolação, até falar um pouco mais perto do microfone, falar um pouco mais baixinho para passar as informações para vocês. Obrigado pela moral de sempre, pelos números incríveis que vocês me deram, tanto na live depois do jogo, quanto no vídeo de análise aqui. Gente, vocês estouraram aqui, explodiram o canal. Quem não está inscrito ainda, dá essa moral e muito obrigado. Vamos juntos. Tem novidade chegando aqui no canal, parceria forte, vamos que vamos. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês que o Palmeiras está na decisão. O Palmeiras, o arquirrival Palmeiras. Já fiz análise aqui no canal, inclusive, né, da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, choque rei, que aconteceu no Allianz, com um erro de arbitragem, né, que acabou culminando na classificação do Verdão, que chega a mais uma final em busca do tetracampeonato. E o Palmeiras é isso, né, gente? O Palmeiras é aquela coisa, se você deixa chegar, ele chega muito forte. É um time muito bem consolidado, que tem o acréscimo do Vitor Roque, que tem esse zagueiro Mikael muito interessante, e que tem, além de outros valores, né? O Rafael Veiga costuma ser decisivo, no momento decisivo. É um time que em casa sempre é muito forte, e é justamente esse primeiro jogo da final contra o Corinthians no Allianz Parque, provavelmente no próximo domingo. A federação ainda vai decidir direitinho, né, datas e horários. Mas primeiro jogo no Allianz, para 2 semanas aí, né, por conta da data FIFA, uma semana e meia, e no dia 26 ou no dia 27 aí a gente vai saber a decisão na Neoquímica Arena. Gente, o Corinthians tem assim, uma ótima vantagem por decidir em casa, mas é fato que o Palmeiras vai tentar garantir alguma coisa nessa primeira partida. Então, serão dois derbys alucinantes, por tudo que envolve, né? Essa rivalidade, esse reencontro. Os dois decidiram o campeonato em 2020, deu Palmeiras. Em 19, o Corinthians foi tricampeão paulista, seria tetra em 20, o Palmeiras não deixou. Agora o Palmeiras busca o tetra, coisa que só o paulistano foi no início do século passado, ou seja, na era moderna. Isso não aconteceu. Seria o primeiro tetracampeonato, né, nesse formato, ou no formato mais recente aí do Campeonato Paulista, e o Corinthians tem a chance de impedir e decide em casa. Então, assim, vai ser espetacular, gente. Esse encontro vai ser fantástico. A gente vai ver o que vai acontecer. Tem aí o Vitor Roque chegando, como eu disse, tem o Rafael Veiga, tem o Piquerez que está voltando, o Gustavo Gomes que já entrou nesse jogo contra o São Paulo, tem o Emiliano Martinez que está jogando bem, e o Corinthians tem que ver o que vai acontecer na Libertadores, né? E tem essa ótima campanha no Paulista, ótimos resultados, líder máximo em pontuação, com o Rodrigo Garro já tendo feito seu primeiro gol contra o Santos, o Yuri também marcando, o Memphis jogando. Vai ser bonito de ver. Mas, como eu falei, tem a Libertadores ainda. Será que o Corinthians vai para esse primeiro jogo da final classificado depois de uma epopeia ou eliminado da Libertadores? E aí jogando uma luz alta, uma pressão muito maior no Campeonato Paulista, né? Porque Ramon Dias, eliminado da Libertadores, vai ter a última chance, imagino eu, de continuar no cargo nessa final, nessa decisão do Paulistão. Se ele perder os dois, né, se ele cair da Libertadores e perder o Paulista, dificilmente ele seguirá no cargo. Então, vai depender do que acontecer também na quarta-feira. Ele eliminado vai para a Sul-Americana. E aí será que a diretoria vai pensar, não, vamos deixar porque tem outras competições a serem jogadas na frente, independentemente do que acontecer no Paulista? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Enfim, o fato é que para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians tem uma mudança já confirmada. antes do Chico falar das mudanças aí, fiel, o Corinthians na verdade vai jogar o jogo da vida amanhã, quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, aqui na nossa casa, na Neoquímica Arena. Vai entrar no jogo com
um pouco diferenciada, ele vai falar daqui a pouco, para poder jogar, né, o jogo da vida. Porque caso o Corinthians passe, eu acho que vai passar, vai no domingo para cima do Palmeiras, lá na casa deles, e aí o Palmeiras vai ter que se segurar. Porque lógico que o Palmeiras sabe que vai ter que fazer o jogo lá, né? Quando for vir aqui visitar a gente, para eles vai ficar muito complicado. Então eles estão querendo, vão querer meio que dar uma de Barcelona de Guayaquil aí, né? E aproveitar o Corinthians aí mais relaxado, que não vai acontecer, porque derby é derby, o Corinthians sempre entra bem contra o Palmeiras, para tentar fazer um placar um pouco elástico e tentar fechar a casinha, né? Quando vem visitar a gente aqui na Neoquímica Arena, para não conseguir, né, fazer com que o Corinthians não consiga fazer os gols. Mas o Corinthians também, né, se jogar com inteligência, deve fazer a mesma coisa. Não precisa se desesperar, tá na casa dos caras, vamos ali organizar, passinho de lado, vamos tocar a bola, vamos conhecer o jogo, vamos deixar o jogo ir mostrando as possibilidades, né, com segurança de bola ali, tentando cavar uma falta aqui ou outra ali, tentando deixar eles desesperados, porque quem tem que correr atrás do resultado em casa agora é eles. E aí a gente, se conseguir sair ali pelo menos com um empatezinho, né, aí aqui é faca neles, né, não tem jeito para eles mais não. Então eu acho que o Corinthians ele vai fazer um belo jogo no domingo e no jogo da volta, né, a gente vai se sagrar aí campeão paulista mais uma vez. Mas esse jogo de amanhã ele é crucial para o ânimo do Corinthians estar bem contra o Palmeiras no final de semana. Temos que esquecer um pouquinho de Paulista e focar, né, focar mesmo aí no jogo de amanhã, que é vida ou morte, e a gente vai, né, ouvir um pouquinho do Chico Garcia sobre isso agora. Que é uma pena, viu? Eu tô falando do Fabrício Angeleri, que é o novo lateral esquerdo do time, titular absoluto por tudo que vem jogando, né? Mesmo em 2 partidas, mas já mostrou que realmente é um oceano de distância em relação aos outros laterais alvinegros, só que ele não está inscrito até então na Libertadores. Não pode. Ele só pode ser inscrito se o Corinthians avançar para a fase de grupos. Então, ele não vai poder jogar. E é uma pena, porque ele resolveu a parte da lateral esquerda do Corinthians. Com isso, tem o Matheus Bidu, que, assim, é um lateral que apoia, muitas vezes até com certa qualidade, mas deixa muitos espaços defensivos. E o Barcelona de Guayaquil joga aqui, ó. Então, quando a gente imagina um cenário de um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols e não tomar nenhum, o Corinthians vai se expor naturalmente. E o Barcelona, naturalmente, vai esperar para espetar. Então, tô com um cutuque, como a gente fala, uma desconfiança de que talvez o Hugo seja o lateral pelo lado esquerdo, justamente por essa característica defensiva. Eu só espero que ele não mexa tanto assim no esquema, que já não deu certo no jogo de ida, e o time que ele colocou diante do Santos me parece ser o ideal, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho, e aí sim você tem uma sustentação melhor, tanto para se defender quanto para uma liberdade maior para atacar. Não pensem que o Barcelona vai ficar se defendendo sentado na vantagem. Eles sabem que se fizerem um gol, a tendência é que a dificuldade, né, vai ficar ainda mais forte. Então tem essa mudança. De resto, acho que ele pode repetir a escalação diante do Santos. E tem o Yuri Alberto, que tomou uma pancada gigantesca naquele lance do Zé Ivaldo, que ocasionou a expulsão do zagueiro do Santos, depois dele ter ido no VAR, né? O Matheus Candançan não expulsou no campo, precisou do VAR para poder expulsar, mas expulsou. E o Corinthians informou que ele sofreu um trauma. O que é um trauma? É uma pancada, né? Não configurou uma lesão. Ele fez exames nessa segunda-feira e, mesmo assim, sem ter configurado uma lesão, ele vai tratando dia a dia, mas já iniciou uma recuperação para estar a pleno na quarta-feira. Tendência que jogue. O Yuri é um cara muito bem preparado para esse tipo de coisa, para lesões. Ele é um cara que se cuida muito. Você vê que raramente ele se machuca, exatamente porque ele tem uma estrutura muito boa, tem um staff que o acompanha. Então ele realmente escapou do pior. Outro jogador ali poderia ter tido uma fratura, uma lesão até pela gravidade do lance. Ele saiu já botando gelo, fez o exame detectou um trauma e agora é tratar, né? É tratar para que ele esteja a pleno na quarta-feira. A tendência é que ele jogue, tá? É isso que a gente tem para passar para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o meu sentimento para esse jogo. Eu não vou dar o meu palpite ainda, eu vou dar o palpite no vídeo de pré-jogo que eu vou publicar
nessa terça-feira, né, de terça para quarta. Nesse primeiro vídeo aqui, eu só quero passar uma sensação para vocês que é basicamente uma sensação, é um sentimento. Não tem, a partir de agora, o vídeo não contém nenhuma informação, só tem aquilo que, enfim, meu coração tá dizendo. E, cara, tá com uma cara de que o Corinthians vai passar. Tô falando sério, gente. Não tô falando isso aqui para gerar engajamento, porque eu posso até virar meme com isso, né? Obviamente vão utilizar disso se o que eu estou falando não se confirmar. Mas eu tô com uma... não tem nenhuma base, não tem nenhum embasamento, é isso que eu tô falando. Porque o Barcelona tem uma vantagem significativa, preservou jogadores no fim de semana, tomou até 4 do Del Valle, jogou bem, né, em Guayaquil, e o Corinthians foi muito mal também, né? Então acho que as duas coisas elas se somam, porque o Barcelona, de alguns jogos que eu vi na temporada, do ano passado inclusive, ele não é tudo isso que pareceu ser no Equador, dando um chocolate no Corinthians. Não é esse time, mas eles se aproveitaram muito bem dos erros do Timão. O Corinthians é um time dentro de casa muito forte, isso sabidamente, pelo menos na gestão Ramon, né? Há alguns anos tinha problemas, né? Tomava até 5 do Bahia, né? Perdia clássico, perdia para times que nunca tinha vencido lá, como São Paulo, como o Inter. Isso não acontece mais. Hoje o Corinthians consegue fazer valer o seu fator local. Então, o primeiro ponto de partida, talvez, né, me apegando em alguma coisa, algum fato, para tentar, digamos assim, traduzir o que eu estou sentindo, é de que o Corinthians é muito forte dentro de casa, tem sido muito forte. Não tem jogado um futebol vistoso, como não foi contra o Mirassol, como não foi contra o Santos também, foi pro gasto, mas venceu e marcou 2 vezes em cada um desses jogos, né? É um Corinthians que marca mais de um gol. Se a gente tiver um cenário de um gol cedo do Corinthians, por exemplo, vocês imaginam o que vai acontecer com esse estádio? Vocês têm ideia? Bom, vocês têm. Do que virará a Neoquímica Arena? Aí, os jogadores do Barcelona, cara, eles vão ter que ter um preparo muito forte. Porque aqui, ó, a tendência é, se esse gol sai até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, irmão, esse estádio vai tremer. Se vira pro segundo tempo com 2-0, já era. Tem um segundo tempo inteiro para um golzinho. Ok, não pode tomar. E esse é o risco, né? O Corinthians tem sido frágil defensivamente. Então precisa trabalhar muito bem a defesa, a proteção à zaga, é não deixar os caras jogar, é não deixar os caras respirarem. O Corinthians vai precisar ter muito mais a bola, é ser agressivo, é ser contundente para gerar a situação de gol e não deixar o adversário chegar perto do gol do Corinthians. Tem que ser praticamente um jogo perfeito. Mas, cara, vocês vão me chamar de louco. Esse cenário que eu montei não é difícil de acontecer. De fazer um gol mais cedo, de ter 2-0 no primeiro tempo. Ou mesmo se virar 1-0, tem todo o segundo tempo para fazer 2 gols. Dá. Especialmente se jogar com esse sistema diante do Santos. É que o Ranieri não vai precisar, eu espero que não, baixar para um terceiro zagueiro numa linha de 5, como ele fez contra o Santos nesse jogo, porque eu espero que o Corinthians seja muito mais propositivo. Mas em determinado momento, se o Barcelona resolver atacar, você tem proteção. E quando o Corinthians resolver atacar, você tem qualidade. Então eu acho que esse é o sistema ideal. Mas mais do que isso, o Corinthians vai ter que entender que poderá estar diante de uma das grandes viradas da história do campeonato, do torneio. E se o Corinthians entrar na fase de grupos, depois de reverter isso aí, irmão, pensa na moral e na casca que esse grupo vai entrar. O Botafogo, campeão ano passado, começou na pré. Nessa que tem 2 fases eliminatórias. Passou nas 2 e entrou na fase de grupos e foi campeão. Tô indo longe demais? Enfim, é só um sentimento, com algum embasamento, mas muito sentimento.
vídeo de amanhã eu dou meu palpite. Tá bom? E eu já vou dar o meu palpite agora, fiel. Eu acho que o Corinthians vai conseguir colocar um 5-0 nesse time do Barcelona de Guayaquil, que não é tudo essas coisas, né? O que aconteceu todo mundo sabe, mas muitos não comentam. O Corinthians entrou com um esquema tático diferenciado, tentando, né, o Ramon Dias tentando fazer aí as suas diversidades táticas aí, acabou colocando o Corinthians, que ficou desguarnecido. Quando tentou consertar, já estava 2-0. Então não deu para consertar, tomou mais um ainda pelo desespero. Mas se jogar do jeito que entrou contra o Santos, com esse esquema tático do Ranieri protegendo ali a cabeça da área, acabou, porque o Corinthians vai ter duas saídas importantes ali, né? Que é o Martínez de um lado e o Cantillo do outro lado. O Corinthians vai para cima. Eu tenho certeza que se jogar com esse esquema, vai dar Corinthians aí. Meu palpite é 5-0. Vira 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo eles vão se desesperar. Eu acredito que vai ter aí um ou dois expulsos do lado de lá, porque eles vão querer bater até na mãe. E aí o Corinthians vai se aproveitar e vai fazer mais 3 gols, né? Passando a régua aí, fechando a conta. E vamos com muita moral classificada aí para a sequência desse campeonato aí da Libertadores da América, que o Corinthians sabe jogar, mas encontrou essa dificuldade aí no meio do caminho, infelizmente, né? O Andilleri não está inscrito, não vai jogar. Eu prefiro o Bidu, mas eu acredito que o Ramon Dias vai de Hugo mesmo, porque ele vai tentar fechar um pouquinho mais. O Hugo ele é mais defensivo, mas eu já colocaria o Bidu para ter um contra-ataque um pouco mais rápido. Se você tem o Hugo subindo ali, você encosta ali, pode até trocar de lugar, ou o Cantillo ou o Martínez, um dos dois, para acionar o Bidu, tendo uma posição de quando pegar a bola, de costa ou de frente, quando ele virar para o ataque, tem o Bidu subindo com tudo na ponta, tem Memphis que pode ser lançado, tem o Yuri Alberto também que fica flutuando. Então ele vai ter 3 opções de passe, ou então ele acha o Rodrigo Garro, se ele tiver desguarnecido, para poder dar o passe de segurança, acha o Rodrigo Garro, e o Rodrigo Garro com certeza vai achar um deles, ou então vai avançar, se eles optarem por aquela linha, né, que marca ali homem a homem para tentar fechar. O Corinthians vai avançar e aí o Rodrigo Garro avançando de fora da área, se chegou perto da área ali, meu amigo, é paulada no gol, e certeza que pelo menos aí ele consegue marcar 1 ou 2 golzinhos aí. Acredito no Corinthians que vai passar realmente, acredito que a gente passa e vai com tudo na final aí, né, na primeira final do derby, né, o primeiro jogo da final do derby, na casa deles lá, e vamos firme e forte. Eu acredito que o semestre que vem aí, as próximas 2 semanas aí vai ser muito boa, serão muito boas para o Corinthians, classificado na Libertadores e com moral, ganhando o primeiro jogo e partindo com tudo para o segundo jogo para ser campeão, e depois que for campeão aí segura. O Corinthians já está forte aí, com mais contratações aí à vista e seguindo forte aí para poder fazer história como a gente sempre fez e continua fazendo. Tá ok, fiel? Um abraço para todo mundo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que não deixe de vir aí as notificações para você saber quando vai ter novos vídeos aqui de reação, né? Hoje reagimos aí ao Chico Garcia, mas terão reações para vários vídeos aí, a gente vai sempre ver o que tem mais de importante de informação para vocês nos dias de notícias do Corinthians. Então fiquem todos aí com Deus, né? Dá uma força no canal aí, e vamos para cima com tudo, e vai Corinthians.